Graça e paz, mais uma vez na presença do Senhor, aprendendo um pouco do que o Senhor quer para nós. Hoje nós vamos falar sobre diaconia. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. Se a gente abrir o nosso texto em Atos, capítulo 6, os versículos de 1 a 7, a gente vai perceber um problema que existia e a possível solução, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão de diaconia. A gente não pode esquecer que capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o 5, a gente vai ver a igreja crescendo, a gente vai ver a igreja orando muito, a igreja sempre unida em oração, buscando a presença do Senhor. Era um crescimento integral. O número de pessoas convertidas que era enorme, era grande, e por isso a gente tinha muitas pessoas de várias nacionalidades se achegando e aumentando esse movimento de cristãos. O amor de Deus se manifestava naquele lugar. E aí a gente tinha um problema, que era o caso, neste momento, da necessidade de assistência às viúvas. Também tinham conflitos, e a igreja precisava resolver isso. E a resposta então veio: vamos instituir diáconos, por causa da necessidade da comunidade. Já que a gente precisa atender melhor as viúvas, vamos colocar pessoas prontas e dispostas para esse serviço. Isso também é uma responsabilidade da igreja, servir a comunidade. E olhando para isso, a gente pode perceber que nos inspira a renovar ainda mais o nosso compromisso com quem mais precisa, servir, né? A comunidade de fé serve, não só fala a palavra, mas também serve de uma forma geral. Atos 4, a gente vai perceber que aumenta a resistência à mensagem que a igreja anunciava. Atos 5, a gente vai perceber uma forte perseguição contra o povo de Deus. Depois eles vão ter problemas financeiros com Ananias e Safiras, mentiras, né? Murmurações, discriminações, exclusões, muito comum em todas as igrejas, em todas as comunidades, porque tem pessoas. Muito bem. Então as viúvas estrangeiras, elas estavam se sentindo esquecidas na distribuição da ceia diária, principalmente dos alimentos. Muita gente estava se convertendo a essa fé e por isso recebia muitas coletas. E tudo que a igreja tinha, ela mantinha uma reserva destinada a ajudar, a sustentar as pessoas mais necessitadas. E umas delas, me perdoem, são as viúvas, né? As viúvas é que eram sustentadas neste momento, porque a gente sabe da época, os maridos, na falta dos maridos, quem guardava e quem protegia e quem sustentavam as viúvas, né? E a igreja então toma essa responsabilidade. Era um assunto importante para ser resolvido, era um problema difícil e alguém tinha que fazer isso. Decidiram então eleger um grupo de pessoas aptas para se encarregar desse serviço. Usaram sabedoria para resolver essa questão. Elaboraram uma divisão de funções para não prejudicar a pregação da palavra, porque senão os apóstolos seriam tirados para servir a mesa. E quem iria levar a palavra? Decidiram escolher homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, que seriam, né, essas qualificações importantes para o serviço, para servir a mesa. Olha que interessante. Até não só quem leva a palavra de Deus, mas aqueles que serviam a mesa tinham que estar cheios do Espírito Santo para fazer segundo a vontade de Deus, não de qualquer jeito, de qualquer maneira. Interessante, né, este ponto para nós hoje. Eles oraram, impuseram as mãos e deram autoridade àqueles que eles escolheram. O termo diácono não está escrito no texto bíblico, mas foi a partir dessa situação que vai aparecer a diaconia, essa necessidade de estabelecer grupos para servirem de uma forma específica, atendendo às diferentes demandas que tinha a missão. Então, diaconia é um termo grego e
neste momento, de certa forma, se a gente for olhar, é um termo grego e significa serviço. E neste momento foram eleitas duas formas de diaconia. Primeiro, os que serviriam a mesa e segundo, os que iriam levar a palavra. E o exercício da diaconia na igreja era amplo, né? Então todo o serviço prestado no reino é diaconal, é de serviço, né? E nesse sentido, precisavam todos da capacitação do Espírito Santo para ser exercido por pessoas de boa reputação, que manejassem bem a palavra e tivessem sabedoria em si. Todo o serviço na igreja é para Deus. E tudo tem que ser feito com seriedade, porque é para Deus. Não podemos ser autossuficientes nem arrogantes ou individualistas. Paulo nos orienta em 1 Coríntios 12, é justamente que nessa multiplicidade de funções, a ação do Espírito se torna perfeita e faz-nos todos um. Todos nós temos limites, mas precisamos respeitar e valorizar as pessoas como instrumentos de edificação mútua. Então, quem está servindo, quem está falando, quem está sendo usado, deve ser valorizado e respeitado como tal, porque vem o serviço do Senhor. Quando chegam as necessidades e as dificuldades na comunidade da fé, hoje a gente também precisa se unir. Pensar nessa diaconia hoje. Não ficar só reclamando, porque eles não ficaram reclamando. Eles buscaram com os seus líderes a resposta. E os líderes não quiseram saber quem está certo, quem está falando a verdade, quem está mentindo e nem culpar ninguém. Eles falaram, vamos solucionar o problema. Então eles se juntaram, surgiu o problema, eles se uniram, eles oraram para que tudo que eles fizessem de verdade fosse do Senhor, viesse do Senhor e fosse para a glória de Deus. E é isso que a gente precisa fazer quando surgem os conflitos hoje na nossa diaconia. Nós somos chamados, alguns para pregar, alguns para amar, alguns para estar entregando cesta, alguns para estar curando este ou aquela situação. Todos os nossos dons usados nos ministérios para servir, porque a glória é do Senhor. Ninguém se vangloriando, mas todos se colocando ao serviço, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, para servir, porque a glória é de Deus. E Deus chama, assim, esses diferentes ministérios, dessas diferentes funções, para, de acordo com o dom de cada um, serem sal, serem luz, abençoarem. Nenhum ministério é maior do que o outro. Servir a Deus é o nosso melhor, é o que a gente tem de melhor, né? Com os melhores, a maior força que a gente tiver e com a maior alegria que a gente tiver, servir ao Senhor. Não é apenas anunciar a salvação, mas é cuidar das pessoas e das suas necessidades, que podem ser materiais, emocionais, psicológicas e outras que forem surgindo. A prática desta solidariedade e da comunhão fortalece e cresce e continua aumentando e fortalecendo a comunidade cristã. Aconteceu lá no Atos e acontece hoje conosco. No decorrer de toda a história, a gente vê muitas situações acontecendo e a gente tendo que tomar decisões, tendo que consertar algumas questões, tendo problemas para serem resolvidos. E a gente não pode esquecer, diaconia é o serviço. Serviço a quem? A Deus. Nós, homens, vamos servir homens, servir mulheres, servir crianças, adolescentes, viúvas, idosos, com amor, porque nós estamos servindo ao próprio Deus. Amém? Então a gente percebe que a prática da solidariedade, então, é isso. E não pode ser exercida de qualquer maneira, como eu falei, não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que ter unção e sabedoria, sem murmuração, mas com oração e muita alegria. O
o que talvez hoje seria o nosso problema, ou quais seriam os problemas que nós temos enquanto igreja, e quais seriam as possíveis soluções para nós hoje. Será que hoje nós precisamos reforçar, melhorar essa diaconia? Os nossos ministérios estão fazendo justamente o que é que tem que ser feito? Temos ajudado? Não faço parte deste ministério, mas eu estou ajudando este ministério. Eu também não faço parte daquele ministério, mas eu tenho orado pelos irmãos que estão trabalhando nesse ministério. Diaconia. E a igreja continua crescendo. Diaconia. E esse crescimento tem que ser integral. As pessoas convertidas têm que ser convertidas no integral, no total. Não só Jesus salva. Jesus salva, liberta, ajuda, caminha junto e assim por diante. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente aprenda com esta palavra de Atos. Você pode ler a partir do Atos 2 até o Atos 6, 7. Você vai ver o quanto o Senhor se manifestou através da vida dos apóstolos e dos homens e mulheres que ali estavam e como o Senhor foi resolvendo as situações através da vida deles. E toda vez que tinha um problema, senta, ora, vamos estar juntos buscando a solução de Deus para a gente poder fazer o melhor para Deus. Amém? Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, ajuda-nos, orienta-nos, porque queremos, Senhor, ser diáconos teus, para o serviço que é teu, para abençoar vidas, para que vidas também se acheguem a ti e vejam a tua glória. Que a gente perceba que fazendo isso, nós estamos colocando o melhor de nós para a tua honra e para a tua glória. E que as vidas que vamos servir sejam abençoadas no seu integral, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Continua conosco, ensina-nos e ajuda-nos, hoje e sempre. Amém. E a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, nos ajude, nos ensine, nos dê discernimento do Espírito para a caminhada, para o serviço, cheio da graça e cheio da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Vamos ser diáconos, vamos servir com alegria ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.